Fala, galera. Revisão da frente 3, então, para nossa reavaliação trimestral. Lembrando que os conteúdos estão selecionados lá no Moodle, né? Então você tem que dar uma olhadinha ali para levar em conta só aquilo. Aqui eu fiz no mesmo esquema que a gente fez para a frente 2, um slide que eu vou interagir mais com escrita até mesmo e fala do que necessariamente com questão. Embora a frente 3 seja a nossa frente de mais cálculo, né? Então, primeira coisa que eu selecionei para vocês, lá da parte de gases. Lembrando que eu só peguei, tá, a parte da equação de Clapeyron. Então, toda aquela parte inicial, claro que é legal você saber o que é um gás, mas se você quiser simplesmente reconhecer a equação de Clapeyron, tá tranquilo. Uma dica: se tem dúvida na equação de Clapeyron, tá? Tem alguma dúvida ali, o que significa cada letra, qual a unidade de cada letra, volta na primeira aula de gases e a gente fez uma explicaçãozinha ali, que eram as variáveis de estado. Ali eu mostrei como é que você usa cada variável de estado, o que ela representa, isso é legal. Tá? Mas vamos lembrar, né, que a gente já falou aí que a nossa equação de Clapeyron é aquela equação que você lembra dessa imagem, né? Aquela imagem que tem montagem pelo mundo todo. Afinal, a gente sabe, né, que padre voador não retorna à Terra. Ou ainda, né, que por vocês eu nunca rezei tanto. Tá? Então, a gente pode pensar aqui, a ideia lá, a brincadeira aí, claro, com o padre do balão, né? Mas, principalmente a ideia de você reconhecer a equação de Clapeyron. Lembra que ela permite você quantificar o gás que está sendo usado. Afinal, você tem aqui ó, o número de mol. Ah, então, lembra que você vai trabalhar a pressão essencialmente em atmosferas, porém também pode ser usado em milímetros de mercúrio. A gente trabalha geralmente em ATMs. O volume, você vai trabalhar aí em litros, né? Lembra que litro é igual a decímetro cúbico. O M é o teu número de mol. Tá? Então, ele é dado, obviamente, em mol. O R é a constante universal dos gases. Geralmente, a questão traz ela pronta para ti, né? Então, aqui, a constante. Lembra o valor dessa constante? R é igual a 0,082. O quê? ATM vezes litro por mol vezes Kelvin. Tá? E é justamente o R que te fala a unidade dos outros. Ó. ATM, litro, mol e, claro, a temperatura, o que está faltando escrever aqui embaixo. Então, a gente já sabe que a temperatura vai ser usada em Kelvin, né? Temperatura em Kelvin. Por favor, se tu ainda tem dúvida, como é que a gente transforma a questão ali de uma unidade para outra, tá? Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos pensar como é que a gente faz isso daí. Gente, lembrando então, né, como é que a gente faz essa transferência da temperatura em graus Celsius para Kelvin? Vamos deixar anotado aqui no cantinho para vocês. Vou só trocar a cor da caneta. Lembra aqui, né, que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273, tá? Beleza? Então, essa é a equação que você vai ter que usar. O ideal é que você cuide na hora de interpretar o enunciado, na hora de ler ali, tá, as questões, justamente para prestar atenção. O que é pressão, o que é o volume. Você tem 5 incógnitas. Na verdade, 4, né? Porque o R é constante. Ele vai ter uma questão pedindo o R. Então, das 4 incógnitas que você tem ali, 3 ele vai te dar. Uma ele vai fazer a pergunta. Então, observe qual é a pergunta que ele quer, substitua os valores. Vamos pegar um exemplo. Olha aqui, ó. Um certo gás, cuja massa vale 140 gramas, opa, já tem a massa dele, ocupa um volume de 41 litros. O volume está aí, ó. Sob pressão de 2,9 atmosferas. Opa, a pressão está aqui. A temperatura é de 17 graus Celsius. A temperatura já está aqui. Considerando o número de Avogadro como 6 vezes 10 na 23, ou 6,02, né? E a constante universal dos gases como 0,082. Aqui, nessas condições, o número de moléculas contidas no gás é aproximadamente D. Bom, vamos ver aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar, primeiro, quantos mols eu tenho desse gás naquele composto. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. Vamos aplicar aqui. Ó. Eu tenho PV igual a N
RT. Valores que eu já sei, pressão, 2,9 atm, vezes, vamos arrumar essa letra aqui que ficou feio, 2,9 atm, vezes volume, eu já sei, 41 litros. Número de mol, eu não tenho. Ah, professor, mas tu tem a massa ali de 140. Mas é um certo gás, eu não sei qual é esse gás. Então, eu não tenho o número de mol. Tá? Então, aqui, N. R, 0,082, ele deu a constante. E a temperatura, 17 graus Celsius, lembra que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273, isso vai dar 290 Kelvin. Então, vem aqui, vezes 290. Uma coisa legal dos exercícios de Clapeyron, galera, é que se você olhar um pouquinho aqui, ó, claro que você está tentadíssimo a pegar a calculadora. É óbvio. Mas dá uma olhada nos valores. 2,9 de um lado, 290 do outro, 82 aqui, ó, 41. Normalmente nos exercícios, os valores são proporcionais. Eu sei que nesse momento você está em casa, estudando, está usando uma calculadora, não tem estresse, uma ferramenta. Porém, pensando lá na tua prova do vestibular, tenta fazer isso aqui sem a calculadora. Tenta mexer nas notações científicas, simplificar o que dá. Você vai ver que é possível. Vamos montar aqui, ó. N é igual a 2,9, eu vou transformar isso aqui em 29, vezes 10 na menos 1, vezes 41, sobre 0,082, eu vou transformar isso aqui, ó, em 82 vezes 10 na menos 2, menos 3, né, desculpa. Vou transformar em 82, não, em 8,2. Aqui, ó, 1, 2, 3. Então, na menos 3, vezes o 29, vezes 10 na 1. Tá? Aqui já apareceu menos 2, tá? Que eu falei para vocês. Então, olha como ficou bem mais fácil a conta agora. E eu nem vou precisar de calculadora. Porque aí eu vou ter que N é igual. Repara que o 29 eu já simplifico. Aqui. O 82 e o 41 eu também simplifico. Dá 2. Então, na verdade, eu tenho 10 na menos 1 dividido por 2 vezes 10 menos 3 com 1 na menos 2. Então, só lembra aqui que na frente desse 10 na menos 1 existe um 1 vezes. Então, você vai ter o quê? Vamos voltar para a cor original aqui, que ficou uma lambança esse slide colorido. Aqui, tá? 1 vezes 10 na menos 1 sobre 2 vezes 10 na menos 2. 1 dividido por 2 é 0,5. 10 na menos 1 dividido por 10 na menos 2. Lembra que quando você faz divisão de potência, você subtrai o expoente. Então, menos 1 menos menos 2 dá menos 1 sobre... perdão, mais 2, né? Resultado, menos 1 mais 2 dá 10 na 1. Então, o teu N, 0,5 vezes 10 na 1, é igual a 5 mol. Essa é a quantidade de mol que você tem. Professor, acabei a questão? Não, tu achou o número de mol. E a pergunta é quantas moléculas. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos lembrar que 1 mol de qualquer composto contém 6,02 vezes 10 na 23. Repara que eu estou usando o 0,2 porque ele deu na questão aqui, ó, o 0,2. Em 5 mol, eu tenho x. X é igual a 6 vezes 5, 30. Então, 30, vírgula. O 0,2 vezes 5 dá 1, né? Então, 30,1 vezes 10 na 23 moléculas. Vamos arrumar essa notação científica para deixar a resposta bonitinha. X é igual a 3,01 vezes 10. E agora? Joguei a vírgula para a esquerda. Lembra que eu aumento o meu expoente. Então, vezes 10 na 24 moléculas. Essa seria a minha resposta da questão. Beleza? Então, aplica isso aqui. Uma questão legal. E claro que tem aquele que está pensando nesse momento. Marlon, para que eu usei esse 140? E aí? A questão botou o 140 aqui, ó, simplesmente para sabotar você. Você não precisava dessa massa. Tá? Ele podia ter dito, um certo gás ocupa um volume de 41 litros nessa pressão, nessa temperatura. Determine quantas moléculas. Reparem que a gente não usou ali a massa. Porque se eu tivesse a massa e soubesse quem é o gás, eu calculava o número de mol direto. Tá? Então, essa massa não serviu para nada. Poderia fazer uma segunda pergunta.
Qual é a massa molar desse composto? Quanto pesa 1 mol dele? Lembrando que a gente tem estequiometria. Aí, vocês estão vendo que eu escolhi uma questão de Clapeyron que mistura com estequiometria, lá da frente 2. Se eu tenho 140 gramas, que são 5 mol, x gramas é 1 mol. E eu divido 140 por 5, e eu vou dizer que 1 mol pesaria 28 gramas. Se 1 mol pesa 28 gramas, um possível gás para isso aí seria o gás nitrogênio, o N2. Então a gente poderia dizer que pode ser o N2 o gás dessa questão. Não é o caso, tá? A gente não pode afirmar isso, afinal eu não tenho certeza. Beleza? Vamos em frente. A outra coisa que eu pedi para vocês é que vocês revisassem termoquímica. Então eu coloquei os dois gráficos aqui, ó. Um gráfico com a curva com ΔH subindo, lembra lá qual é o processo, e um gráfico com a curva com ΔH descendo. Então, quando diminui o ΔH, ó, a entalpia do reagente é maior que a do produto, lembra que nós temos o processo que é exotérmico. O teu ΔH é menor do que zero. Então é aquela reação do tipo, né? CH4 mais O2 virando CO2 mais água com ΔH menor do que zero. Vamos só balancear isso aqui, botar um 2 aqui. Então, nós temos uma reação com ΔH menor do que zero, uma combustão. Por outro lado, no outro gráfico aqui, repara que está o ΔH maior do que zero, é aquele nosso gráfico, então, de uma reação endotérmica. O processo absorve calor. É um processo aqui de um gráfico endotérmico. Então, aqui eu tenho uma reação do tipo A mais B, que vira C mais D, com ΔH maior do que zero. Tá? Lembrando que nós temos as combustões que são sempre exotérmicas, e nos demais processos a gente tem que olhar para o ΔH. Tá? Saiba reconhecer o gráfico, saiba dizer que endo absorve calor, exo libera calor, tá ótimo. O que você vai precisar é calcular esse ΔH. E lembrando que quando você vai calcular esse ΔH, quando você vai avaliar esses valores, temos aqueles fatores que alteram o ΔH. Por exemplo, a gente deve lembrar aí que nós temos essencialmente 4 fatores principais, não são os únicos. Mas o primeiro deles é a concentração, ou a quantidade, né, de reagente que eu tenho. Aquela brincadeira que eu fiz com vocês com o carvão lá na primeira aula. Então, se eu aumento a quantidade, ou aumento a concentração que eu tenho de um certo reagente, o que acontece? Aumenta, eu vou pôr em módulo aqui, ó, tá? O ΔH. Por que eu coloquei módulo? Porque se a reação é exo e eu coloquei maior quantidade de reagente, eu vou liberar mais calor. Se a reação é endo, eu vou absorver mais calor. Como não posso só escrever que aumenta aqui, para evitar problema de sinal, considere módulo. Também posso pensar na temperatura. Lembra lá que a temperatura afeta o ΔH, afinal, conforme a temperatura que está, o teu composto tem uma certa energia, uma certa entalpia, e isso faz com que mude a energia liberada ou absorvida. Também vou levar em conta a forma alotrópica. Lembra que a forma alotrópica você vai usar para a entalpia de formação. Tá? Lembrando quem são os casos que você precisa saber a forma alotrópica. Carbono, enxofre, fósforo e oxigênio, né? Quais são eles? Carbono, lembra que é o diamante, o enxofre, o rômbico, o fósforo vermelho e o oxigênio, o gás oxigênio O2. Tranquilo? Então, quando você lembra dessa ideia aqui, você tira a forma alotrópica. E, obviamente, a última coisa que a gente tem é o estado físico, que, de certa maneira, a gente está muito associado à temperatura. Porque pensa assim, ó, eu estou fazendo uma reação que ela forma, tá, um composto. Por exemplo, eu tenho essa reação aqui. Ó. Eu tenho uma reação aqui, A mais B forma C, e esta reação tem um ΔH maior do que zero. Agora, o C ele pode se formar sólido, líquido ou gasoso. Quando eu penso nos estados físicos, quanto maior a energia do estado físico, mais em direção ao gás eu estou indo, e maior é a temperatura. Então, nesse sentido aqui, ó, aumenta a energia. Resultado, se aumenta a energia, imagina que para fazer o A e o B virarem o C sólido, tá, para ficar sólido, eu precisei de 20 kJ. Agora, para que fique líquido, eu vou precisar de uma energia maior. Afinal, eu formei com 20 kJ ele sólido, e aí eu tenho energia para fazer ele virar líquido. Então, por exemplo, eu vou chutar aqui 35 kJ. E quando for o estado gasoso,
eu tenho ainda que aquecer até ele virar gás, ou seja, absorver energia. Por exemplo, aqui, sei lá, 60 kJ. Portanto, eu posso imaginar que para uma reação endotérmica, quando eu saio de sólido, líquido e gás, pensando no estado físico dos produtos, tá? Eu vou aumentando o meu ΔH. Para a exotérmica, mesma lógica, tá? Também posso aplicar isso daqui. Só lembrando que para exo, aí vai inverter, tá, gente? Porque quando eu penso na exo, eu vou formar o gás com 20, tá liberando 20. Aí eu vou formar o líquido. Pô, eu estou resfriando o gás, então eu vou liberar 40. Eu vou formar o sólido. Opa, então eu vou liberar 60. Tá? Então, o caminho é inverso quando eu penso na exo. Na dúvida, monta o gráfico, analisa a figura, que nem a gente fez na outra aula, ou revisa aquele vídeo. Sugestão bem bacana é revisar aquele vídeo. Quando a gente vai calcular a entalpia, a primeira forma foi a entalpia de formação. Lembra que é a energia associada à obtenção de 1 mol da substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Então eu coloquei aqui ó, a entalpia de formação do Fe2O3, que é menos 824,2, a do ferro, que é zero. Por que a do ferro é zero? Porque é uma substância simples. Toda substância simples, na forma padrão, tem entalpia de formação zero. É o padrão utilizado. Monóxido de carbono, menos 110, e dióxido de carbono, menos 393. Agora que eu tenho essas entalpias, e que eu lembro lá que para a entalpia de formação, eu vou aplicar a definição básica de ΔH, né? ΔH é igual à entalpia de produto menos a entalpia do meu reagente. Isso aqui é a minha fórmula para o cálculo de ΔH quando eu utilizo entalpia de formação, ou até mesmo entalpia de combustão, que é a mesma lógica. Vamos pegar um exemplo. Olha aqui. O ferro fundido é obtido pela indústria siderúrgica a partir da reação entre a hematita e o gás monóxido de carbono, como representado na equação abaixo aí. Então, Fe2O3 mais 3CO vira 2 ferros, tá? Mais 3 CO2. Agora, a partir dos valores das entalpias de formação que estão no quadro, qual que é o ΔH dessa reação? Então vamos pensar. Primeiro, você tem que ter clareza que isto aqui são os produtos e que isto aqui são os reagentes. Aí a gente soma produtos e somamos reagentes. Então, vamos fazer isso. ΔH é igual. Eu vou abrir um parênteses para colocar todos os meus produtos, para somar a entalpia dos meus produtos. Então, vou lá, ó. Tenho 2 ferros. 2 vezes o valor do ferro, que é 0, mais 3 vezes o valor do dióxido de carbono, que é menos 393,5. Tudo isto menos reagentes. Vamos lá, Fe2O3. Eu tenho uma vez menos 824,2 mais, eu tenho 3 monóxidos de carbono, 3 vezes menos 110,5. E aí agora a gente calcula. O nosso ΔH é igual. 2 vezes 0, obviamente eu não preciso, né? Agora 3 vezes 393,5 dá 1180,5. Cuida com o sinal. Então, menos 1180,5 menos 3 vezes 110,5 dá 331,5 negativo, né? Então, vamos lá. 3 vezes 110,5 negativo. E aí eu vou somar isso aqui com esse outro valor que também é negativo. Então, com 824,2. Isso vai me dar menos 1155,7. Agora, reparem que eu mantive o parênteses, gente, para fazer passo a passo. Menos com menos vai dar mais aqui, eu vou fazer o jogo de sinal. Então, na verdade, o meu ΔH é igual a menos 1180,5 mais 1155,7. O meu ΔH vai dar igual a menos 1180,5 mais 1155,7, ele vai me dar igual a menos, né? Aqui, ó, menos 24,8, o quê? Quilojoules, olha a unidade lá da tabela, quilojoules. Sabendo que deu menos 24,8, a minha reação pode ser classificada como uma reação, como um processo exotérmico. Beleza? Essa é a primeira forma de cálculo, então, que você precisa lembrar para a sua reavaliação. Vamos dar uma olhada, então, em outra forma de cálculo, né, que também pode ser cobrada de vocês, que é a energia de ligação. Lembrando, galera, átomos formam ligação química para se estabilizar.
Ser estável é ter menor energia. Eu até coloquei na avaliação de vocês uma questão que era só olhar a setinha em azul e a setinha em vermelho e dizer que o NaCl era mais estável do que os átomos soltos que formavam ele. Tá? Então, sempre que a gente forma uma substância, seja uma molécula ou um composto iônico, nós estamos tentando estabilizar. Para isso, a gente tem energia de ligação. Olha aqui algumas energias de ligação. Lembra que essas energias elas vão ter sempre um valor positivo. Por que elas são fornecidas em módulo? Porque eu vou levar em conta se eu estou formando uma ligação química ou se eu estou quebrando uma ligação química. E a gente vai anotar isso, né? Então, vamos lembrar que a formação de uma ligação é exotérmica. Tá? E a gente lembra lá da nossa analogia que nós usamos ela como se fosse a ideia de um saque na nossa conta de energia. Já a quebra ou a ruptura de uma ligação é endotérmica. Eu jogo energia sobre uma ligação que já existe para quebrar esta ligação. Então, aqui ela é endotérmica. E aí, claro, a gente lembra que isso aqui era um depósito no nosso valor lá na nossa conta de energia. Se a gente pensa em colocar isso num cálculo, lembra que eu inverti a lógica de vocês, já fiz o jogo de sinal e falei para vocês que você pode fazer o cálculo através do quê? Você pode fazer o cálculo através daquela lógica, né, que a conta corrente. Então, nesse caso, o teu ΔH vai ser igual ao depósito menos o saque. Agora, onde é que ocorre o depósito? A formação de uma ligação vai gerar alguma coisa nova. Então, o teu depósito, que é a quebra, ocorre nos reagentes. E o teu saque, que é a tua formação de algo novo, ocorre nos teus produtos. Tá? Vamos arrumar esse R aqui, crítica coisa. Aqui, ó. Então, reagente e produto, beleza? Galera, lembrando que isso aqui eu só posso utilizar, tá, para energia de ligação. Não me vai querer usar isso aqui no ΔH com entalpia de formação, que vai dar trocado. Tá? Então, só posso fazer isso aqui na energia de ligação. Por exemplo, qual é o ΔH para essa transformação química aqui? Ó? Vou botar uma reação aqui. Lembrando, né, que eu forneci para vocês os nossos valores de ΔH e forneci sempre a reação nessa forma aqui. Então, aqui, ó, eu tenho o metano, vou reagir o metano com o gás flúor, tá? Não é uma reação muito indicada, mas tudo bem. Vou formar o fluormetano, tá? Ou fluoreto de metila, e o ácido fluorídrico. Qual é o ΔH para esta reação? Vamos dar uma olhada, o que a gente tem? Ligações químicas. Repara que eu posso perceber que algumas ligações continuam existindo dos dois lados. Cara, não perca seu tempo colocando isso. Olha aqui, ó. 1, 2, 3 ligações que você não precisa considerar. Olha as 3 iguais aqui, ó. Tá? Agora, o que eu sei que foi rompido? Lembrando que rompido, o que quebra, né? É um depósito, então vou colocar aqui em azul. Processo endo. Eu tenho uma vez a carbono e hidrogênio. Vou pegar na tabela, carbono, ligação simples hidrogênio, 413,4. Então, 413,4 mais. Uma vez a ligação flúor, está lá no finalzinho da tabela, 153,1. Tudo isso é o que foi depositado. Então, isto menos o que eu gastei, quanto que foi feito de saque nessa conta de energia. Eu tenho uma ligação flúor-carbono aqui, ligação flúor-carbono está aqui em cima na tabela, ó, 434,3, então 434,3, mais eu tenho a hidrogênio-flúor. Ligação hidrogênio-flúor está lá em cima na tabela, 563,2. 563,2 kJ aí. Pronto. Isso aqui tudo é igual ao ΔH. Agora vamos somar o que a gente depositou e o que nós sacamos, nós vamos ter o valor aí do nosso ΔH. Então, vou colocar aqui, ó.
ΔH é igual a 413,4 mais 153,1, isso me dá 566,5. Vou deixar isso aqui em azul para lembrar que isso aqui foi depositado. Então, 566,5. Tudo isso menos o que foi sacado desta conta de energia, que significa 434,3 mais 563,2. Isso me dá 997,5. Bom, gente, se eu saquei mais do que eu depositei, já dá para saber que o meu ΔH ele vai ser o quê? Negativo, né? Então, vou fazer aqui do ladinho, ó. O ΔH é igual a 566,5 menos 997,5 vai me dar um ΔH de menos 431 kJ. Tá? Então, esse seria o ΔH da nossa reação de exemplo aqui. Tá? Um exemplo legal, lembrando que você tem que cuidar com as ligações. Se por acaso tiver um 2 na frente, lembra que multiplica por 2. Então, cuide sempre para ver quantas ligações você tem. Abram as moléculas se elas já não vierem abertas. E aí, a nossa outra forma que nós temos, e a última, né, é a lei de Hess. Lembrando que a lei de Hess é aquela ideia de você brincar aqui, ó. Eu quero transformar o A em D. Eu posso fazer direto, o A virar D, ou eu posso transformar o A em B, o B em C, o C em D. Lembra que a lei de Hess fala que não interessa o caminho, não interessa quantas etapas você tem, interessa o estado inicial e o final. Então eu posso dizer que ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Lembra que você vai brincar de olhar reações. Então, para a gente finalizar, um exemplo de lei de Hess. Aplicando a lei de Hess, determine a variação da entalpia para a reação. 3 carbonos grafites mais 4 hidrogênios virando C3H8. Aqui tem o mais tá, gente? Aqui. Então, eu vou procurar o meu primeiro reagente, que é o carbono grafite, em qual reação ele está presente. Aqui na primeira. Eu tenho 3, eu tenho 1. Vou pegar a primeira reação, eu vou multiplicar toda ela por 3. Depois eu escrevo aqui do lado. O segundo reagente que eu tenho é o hidrogênio. Só que eu preciso de 4 mols de hidrogênio. E eu só tenho 1 mol aqui na segunda. Tá no reagente, está no reagente. Então, vou multiplicar a segunda por 4. Por fim, eu tenho o produto aqui, que é o C3H8, que está propano nos produtos. E aqui ele está no reagente, ó. Repara que ele está em posição trocada. Então, o que eu vou fazer com essa reação? Eu vou inverter o sentido dela. Lembrando que tudo que você faz na reação, você deve aplicar no ΔH. Então, vamos reescrever ali do lado as reações. Vou trocar só a cor da caneta aqui. E a gente reescreve. Então, a primeira, 3 carbonos mais 3O2 virou 3CO2. O nosso ΔH aqui era de menos 94,05, perdão, vai ser multiplicado por 3. Então, vai ficar menos 282,15. A segunda reação, eu vou multiplicar por 4. Então, 4H2 mais meio vezes 4 são 2O2, formando 4 águas. 68,3 vezes 4 dá 273,2. Então, menos 273,2. E a última reação eu só vou inverter, portanto, 4H2O mais 3CO2 virando propano, C3H8, mais 5O2. E o ΔH que era negativo passa a ser positivo, portanto, mais 531,2. Opa, vírgula 1, né? Vamos arrumar aqui. Mais 531,1. Agora, eu somo essas etapas para ver se eu chego na equação que eu quero. Lembra que tudo que tem no reagente e no produto, na mesma quantidade ou a mesma molécula, tu pode simplificar. Então, vamos pegar aqui uma cor um pouquinho melhor, que amarelo não é bom para fazer essa simplificação. Vamos de roxo. Aqui, ó. Eu tenho 3CO2 no produto e tenho 3CO2 no reagente, então eu posso simplificar. Quer dizer que eles foram formados e depois foram consumidos. Mesma coisa com a água aqui, ó. Também percebo que 3O2 mais 2O2 são 5 mols de oxigênio. E eu tenho 5 mols aqui de oxigênio, então simplifico. O que sobrou para mim?
3 carbonos mais 4H2, formando C3H8. Somando os ΔHs, então, 282,15 menos 273,2. Lembrando que o 282 era negativo também, né? Tudo isso mais 531,1 vai me dar 24,25, lembrando negativo, né? Então, o meu ΔH é igual a menos 24,25 aqui, e isso está em quilocal. De novo, uma reação exotérmica. Tá? Foi coincidência, tá, gente? Tudo dá exotérmico. Revisem isso. Também deem uma olhada nas listas que estão para vocês lá no Moodle. Mesma ideia que eu falei na outra aula, né? Refaçam as avaliações, resolvam as listas do Moodle. Galera, vai com calma, vai bem tranquilo aí, tá? E, obviamente, né, revisa tudo para fazer a prova, tá? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.